Se ainda não estás inscrito no canal, faz isso agora mesmo, ativa as notificações e deixa já a tua opinião nos comentários, porque o que vamos revelar pode ser a informação mais importante que ouviste nos últimos tempos sobre o Sporting Clube de Portugal. Prepara-te, porque o que está a acontecer em Alvalade pode mudar absolutamente tudo. E começo já com uma pergunta que te vai deixar inquieto. O que esconde, afinal, a saída de Víctor Gyökeres? Foi apenas mais uma transferência milionária, ou existiu muito mais por trás do que o público alguma vez soube? Pois bem, aquilo que conseguimos apurar vai muito além do que foi noticiado e, acredita, depois de ouvires este vídeo vais olhar para toda esta situação com outros olhos. Gyökeres não saiu simplesmente porque quis experimentar a Premier League. Essa é a versão oficial, limpa, que circula nos jornais e nos comunicados. Mas quem está atento às movimentações dentro do clube sabe que o caso não é assim tão simples. Há semanas de tensão, de reuniões secretas, de mensagens trocadas entre agentes, direção e até membros do balneário que nunca vieram ao público. E é precisamente esse lado obscuro da história que vamos expor hoje. Primeiro, vamos recuar ao início do verão. Gyökeres tinha férias prolongadas, mas não regressava. O discurso era vago, cheio de palavras como negociações e ajustes de calendário. Contudo, fontes próximas do departamento de futebol garantem que a ausência do sueco foi uma estratégia calculada para forçar a mão da direção leonina. A verdade é que o jogador já tinha tudo acertado com o Arsenal muito antes do que foi revelado. E mais, foi prometido ao sueco que nunca mais teria de se apresentar em Alcochete se a direção não aceitasse as condições do negócio. E é aqui que a narrativa ganha um contorno perturbador. Porque, ao mesmo tempo que Gyökeres se mantinha afastado, em Lisboa discutia-se uma questão interna que ninguém ousava tornar pública. Até que ponto Frederico Varandas poderia manter a posição rígida de não ceder à pressão, sabendo que o balneário começava a desconfiar das verdadeiras intenções da direção? Alguns jogadores sentiram que havia dois pesos e duas medidas. Enquanto uns eram punidos por faltas injustificadas, outros pareciam ter um tratamento especial. Isso criou desconforto. E esse desconforto chegou diretamente ao treinador Rui Borges, que foi obrigado a intervir em privado para acalmar os ânimos. Mas calma, porque há mais. O que quase ninguém sabe é que, durante as últimas semanas antes da venda, o Sporting recebeu uma proposta alternativa, vinda de um clube alemão. Uma proposta que, segundo a nossa investigação, poderia garantir ao clube verde e branco não só mais dinheiro a longo prazo, como também uma parceria estratégica para futuras transferências. Então, por que razão essa hipótese foi descartada? A resposta está ligada a relações pessoais, telefonemas feitos a altas horas da madrugada e até uma promessa que Varandas terá feito ao próprio Gyökeres, não prender em Lisboa quando já havia um acordo verbal com Londres. E atenção, porque não se trata apenas de uma questão financeira. Dentro da estrutura leonina, há quem diga que a saída do sueco foi também a oportunidade perfeita para resolver um conflito que já não era apenas desportivo. O desgaste entre Gyökeres e alguns membros do staff era real. Não estamos a falar de uma ruptura aberta, mas de pequenos atritos, de desconfianças e de frases ditas nos corredores de Alcochete que mostravam que a relação estava perto do limite. Quando um jogador sente que já não tem espaço, o rendimento pode cair. E, sejamos honestos, no Sporting não há margem para quedas de rendimento. Agora, pensa nisto, se Gyökeres tivesse ficado, teria o clube conseguido manter a harmonia no plantel? Ou estaríamos hoje a falar de uma equipa dividida, com um balneário partido e uma temporada em risco logo à partida? Essa é a pergunta que ninguém se atreve a colocar publicamente, mas que muitos em Alvalade murmuram baixinho. E, como se não bastasse, há ainda outro detalhe que não foi devidamente explorado, a mensagem de despedida de Varandas para Gyökeres. Oficialmente, foi cordial, institucional. Mas segundo informações que chegaram até nós, a primeira versão da mensagem foi muito diferente da que acabou publicada. Era mais dura, mais fria, quase hostil. Só após aconselhamento de pessoas próximas é que o presidente optou por suavizar o tom. Porque a última coisa que o Sporting precisava era de mais lenha na fogueira mediática. E aqui entramos no território mais sensível desta história. O que significará a saída de Gyökeres para o futuro imediato do clube? É verdade que entrou muito dinheiro nos cofres leoninos, valores históricos, nunca antes vistos em Alvalade. Mas também é verdade que a pressão para encontrar um substituto à altura é agora gigantesca. Os adeptos não se contentam com promessas ou jogadores medianos. Querem alguém que entre em campo e faça esquecer o sueco. Mas será isso possível? Fontes ligadas ao departamento de scouting garantem que já há um alvo identificado, mas que o negócio pode ser mais complicado do que se pensa. E, curiosamente, o jogador em causa não é o que a maioria dos adeptos espera. É um avançado com características diferentes, menos físico, mais móvel e que até já foi seguido por outros clubes rivais em Portugal. Se essa contratação se concretizar, não será apenas uma substituição, será uma mudança de identidade na frente de ataque leonina. E aqui chegamos ao ponto fulcral desta investigação.
Será que a saída de Gyökeres foi mesmo inevitável, ou foi antes o início de uma reestruturação profunda, silenciosa, mas planeada pela direção? Há quem acredite que sim, que este não foi apenas um negócio de ocasião, mas o primeiro passo de uma estratégia maior, pensada para mudar o perfil da equipa e até a forma como o Sporting se apresenta em campo. A verdade é que os próximos meses vão ser decisivos. O Sporting está a caminhar numa linha muito fina entre a glória e o caos. Se o substituto de Gyökeres corresponder e a equipa se mantiver competitiva, todos dirão que Varandas foi um visionário. Mas se falhar, se a equipa sentir falta do sueco e os resultados caírem, então esta transferência ficará marcada como o erro que deitou tudo a perder. E tu, como vês toda esta situação? Achas que a saída de Gyökeres foi realmente inevitável, ou o Sporting poderia ter feito mais para o segurar? Vês a decisão da direção como uma jogada de mestre ou como um risco desnecessário? Queremos muito saber a tua opinião. Por isso, antes de terminares este vídeo, lembra-te, inscreve-te no canal Leãocast, Notícias e Rumor Sporting, ativa as notificações e deixa já o teu comentário. Este espaço é feito para ti, para todos os adeptos que vivem o Sporting intensamente e querem ter acesso ao que realmente se passa por trás das cortinas de Alvalade. Fica atento, porque aquilo que vamos revelar nos próximos dias pode ser ainda mais surpreendente do que tudo o que ouviste hoje.